dia, pessoal. Fábio Barreto aqui no QuanCast, o nosso 12º episódio. Temos o prazer aqui de trazer aqui um grande amigo, parceiro, Levino Vasconcelos, parceiro também do ecossistema aqui do Grupo Coan. A gente atua com ele em alguns clientes aqui e ele é especialista em gestão empresarial, tá? Então hoje você, pequeno, médio empresário aí, que quer saber um pouco mais, qualificar um pouco mais assim a sua gestão, fique atento aí. Bom dia pessoal, bom dia Fábio, bom dia Levino. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Já de uma parceria aí que já perdura há algum tempo. E vamos aqui começar um pouco, mostrar um pouco da sua experiência profissional. A gente tem um histórico, você sabe que você é dentro da área de consultoria empresarial, teve atuações aí em grandes empresas, né? E hoje está aqui com a gente, dando a sua experiência, tá? Então é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade da gente estar conversando, né? Realmente, nós estamos aí com uma parceria com vocês já há um bom tempo, né? Trabalhando com alguns clientes aí de porte pequeno e médio, né? Veja, vou me apresentar rapidamente. Eu fui um executivo aí de grandes companhias, de grandes empresas, como Unilever, Grupo Sharp, Votorantim, né? E trabalhei muito nessa questão de áreas financeiras e também de planejamento estratégico, novos negócios e tal. Há 20 anos atrás, então já estou com alguma idade, eu tomei essa decisão de deixar os grandes grupos empresariais. Trabalhei uma época como diretor da Associação Comercial de São Paulo, onde eu tive um contato ainda maior com empresas de porte pequeno e médio, né? E aí tomei essa decisão então de prestar consultoria voltado para esse segmento, para pequenas e médias empresas. Então hoje basicamente eu não atuo em grandes projetos, em projetos com grandes empresas, e sim ajudando o pequeno e médio empresário a gerenciar os seus resultados, a gerenciar a sua empresa e tomar as decisões adequadas. Eu vou então já te fazer a primeira pergunta. Pois não. Então, baseado nisso que você está expondo agora, né? A gente sabe, né, pelo nosso campo de atuação, que a gente atua com pequenas e médias empresas, que consultoria empresarial para esse tipo de empresário é sempre um mito, uma coisa que parece ser uma coisa... Então assim, na prática, você pode explicar como que funciona isso, assim, claro. Como que você pode atuar com um pequeno empresário ou médio para que você faça uma gestão de maneira correta, precisa? Perfeito. Por favor. Veja, qual é a maior dificuldade? É uma das perguntas aqui, talvez eu esteja me adiantando, mas qual é a grande dificuldade em implementar processos de gestão empresarial numa empresa de porte pequeno ou médio? É uma questão cultural. Certo. O maior desafio é você convencer o dono da empresa ou os sócios de uma empresa Sim. que o trabalho que a gente faz é necessário. É fato. É muito mais difícil isso. Hoje, se você me perguntar, implantar um modelo de gestão, implantar um sistema, uma ferramenta de gestão, seja ela qual for, no momento que alguém me dá o sinal verde é o mais fácil de fazer. Por mais dificuldade que tenha, é o mais fácil. O complicado é você conseguir convencer o empresário, primeiro, que ele precisa disso, que isso é importante, que isso é necessário, e aí sim dar o sinal verde para que a gente possa fazer. Quando ele começa ao longo do tempo a perceber que as informações que ele está recebendo, que as reuniões que a gente faz com o pessoal da empresa dele realmente surtem efeito, melhora o resultado, ele começa a tomar decisão mais assertiva, evidentemente isso facilita bastante o nosso trabalho. Mas não é a parte técnica a parte mais complicada. Acho que como ele vem, né, o Levino vem de multinacional, de empresas com um conceito estrangeiro, né? As empresas maiores, a gestão é um conceito global, né? Você precisa analisar mercado, né? Analisar moeda, e o pequeno médio empresário ele restringe muito o mundo dele ali, né? Numa situação de pequeno, e ele acha que não precisa enxergar de maneira mais
longa, de maneira mais clara, e o trabalho de gestão empresarial, que o Levino tem diversos conceitos, ferramentas, ele se aplica a todos os tipos, né, o Levino. Então, seria importante, de repente, assim, algum tipo de trabalho que foi feito, né, o que agregou. Nós tivemos clientes aqui que tiveram assim, uma melhora muito grande em termos de lucratividade, né, de crescimento, porque se conscientizaram, o que você falou, é a mentalidade, né? É a mentalidade do pequeno que a gente tenta, com esse trabalho, a ampliar, né? É isso aí. Veja, a gente já fez muitos trabalhos, muitos tipos de empresas, tanto indústria, comércio, prestação de serviço, a própria Associação Comercial de São Paulo, onde eu atuei lá durante quase 2 anos. Então a gente conhece. O que a gente percebe no segmento de middle market, que a gente chama, que é a pequena e média empresa, é que invariavelmente o dono da empresa é um especialista no negócio, ele é um especialista no produto, ele é um especialista que conhece só o mercado. Mas quando você fala, poxa, espera um pouquinho, fazer uma gestão empresarial é mais do que isso, o escopo é maior do que esse, né? Eu preciso fazer gestão de pessoas, eu preciso fazer gestão de processos, eu preciso fazer gestão financeira, eu preciso fazer gestão de tecnologia cada vez mais, né? E essa pessoa, às vezes, que está nesse comando da empresa, por ser o dono, não é a pessoa adequada para fazer a gestão empresarial. Então é daí que surge, e foi por esse motivo que eu me propus a preencher essa lacuna nessas empresas, a preencher essa parte com ele. Alguns amigos que nós temos aqui que têm empresas, como a Petropaz e outras, o que acontece? Ele é um especialista no produto, ele conhece a tecnologia, mas ele não é um especialista em fazer gestão de pessoas. Eu sempre cito o assunto de pessoas, que para mim é o mais vital, é o mais importante a gestão de pessoas. Se você tem as pessoas certas nos lugares certos, tudo que terá que ser feito nos processos, com tecnologia, esses processos, sistemas, vai sair. Desde que você tenha as pessoas adequadas em casa e saiba administrá-las, saiba motivá-las, saiba fazer com que elas agreguem valor. E não necessariamente esses donos de empresa têm esta vocação, mas tem a vocação operacional, tem a vocação do que eles conhecem, que é riquíssima. Afinal, ele chegou no ponto que chegou com a empresa dele baseado nisso. Só que chega um determinado momento que para a empresa crescer, e às vezes até mesmo para se sustentar, ela precisa completar a gestão. Sim. Ela precisa ter as outras ferramentas, os outros sistemas. E qual assim, qual o passo a passo que o empresário tem que dar para implementar uma gestão, uma consultoria desses níveis? Tá. Assim? Eu vou fazer uma colocação aqui, que nós estamos falando mais fortemente em resultados. Quer dizer, né? O que é resultado? O resultado é tudo. O que é resultado numa empresa? Né? Às vezes a gente fala resultado, as pessoas pensam, deve ser lá o DRE, deve ser o lucro, é o caixa. Não, o resultado é muito mais que isso. Né? Vamos lá, participação de mercado é resultado, fidelização de cliente é resultado, valor da marca é resultado. Então tudo é resultado. Parte deles são resultados tangíveis, que a gente consegue medir com uma régua ou com uma calculadora. Parte deles são mais difíceis de medir. São resultados, às vezes, qualitativos, mais difícil da gente refletir no resultado econômico, financeiro da empresa. E os resultados que são mais fáceis de medir, porque você mede com uma calculadora, você mede com uma régua. Okay? Então, qual é a função que a gestão da empresa precisa ter? Ela precisa conseguir administrar os recursos todos que tem, sejam pessoas, a tecnologia, dinheiro, tudo isso, para fazer com que o resultado capture tudo isso. Que eu olhe para o meu resultado e diga assim, olha, eu fiz isso, tomei essa decisão, investi aqui, contratei pessoas, tal. Tá bom, e qual é o resultado que você obteve? Eu preciso ter um instrumento na minha mão que consiga me dizer, olha, está aqui, dá para você medir sim. Você fez esses efeitos, está aqui o resultado. E nessa linha, né, de implementação, é importante a questão das pessoas, porque não adianta o consultor apenas querer implementar. Né? Tem que ter todo um envolvimento da gestão, das pessoas. Né? Você comentou até a questão aí, como é importante as pessoas nesse processo de gestão empresarial. Né? Muitas empresas acabam indo para uma falência porque não profissionaliza a gestão da empresa, né? Deixa muito familiar ali, né? Acaba trazendo porque eu conheço fulano, é meu filho e tal, e aí a empresa começa a ficar
com pessoas amadoras, né? Então essa implementação tem muito a ver com essa parte Sem dúvida. de gestão de pessoas, né? Sem dúvida. A gente valoriza muito pessoa, tem que valorizar, né? Um bom CEO, um bom presidente de companhia, tem que saber alocar as pessoas no lugar certo, dar valor para as pessoas, né? Por outro lado, uma empresa não é uma entidade. Uma empresa é um organismo racional. Eu preciso ter as peças adequadas nos lugares adequados. Empresas pequenas e médias que têm um pouco dessa questão que o Fábio está colocando, colocam uma pessoa porque é um amigo, porque é um parente, porque não sei o que e tal, invariavelmente começa a fazer o quê? Começa a fazer o ajeitômetro, né? Vou colocar uma pessoa aqui que é boazinha, mas ele não é a pessoa adequada para fazer aquela função. Vou fazer isso com outro, vou fazer isso com outro. Não consegue. Vira uma cultura, né? Vira uma cultura. E aí o que você diz assim, olha, com os recursos que você alocou na empresa, com tudo que você fez, você pode até estar gerando resultado, está gerando lucro, mas não é o lucro suficiente para remunerar o que você fez aqui. Então, a prova dos 9 que a gente tem é exatamente essa. Eu poderia dizer, olha, eu tenho um resultado X que pode ser positivo, que dá lucro, que pode dar cara, mas esse resultado não é justificável, porque o valor do investimento feito é maior do que esse, eu não estou conseguindo remunerar. Tem um ditado que diz assim, o que não se mede não se alcança. Isso é fundamental. O que você não mede, você não alcança. Empresas que invariavelmente olham para o resultado de um mês, por exemplo, e olham somente o histórico que elas têm, elas estão com uma parte do resultado olhando adequadamente e uma parte não. Por quê? As empresas que são bem administradas, elas trabalham com planejamento, elas trabalham com uma meta, com um objetivo a ser atingido. E quando eu olho para o meu resultado, seja semanal, mensal, o que for, eu preciso ver como é que está isso à luz daquilo que foi projetado. Eu chamei meu time aqui de gestor, de diretores e tal, e combinei com eles, negociei com eles um resultado. Então, o meu parâmetro para saber se o meu resultado é bom, se ele é suficiente, se ele está adequado, não é olhar para trás. Retrovisor é olhar para trás. O mês passado já passou, né? Já foi. Eu preciso dizer o seguinte, olha, o resultado que precisaria ter acontecido é esse, à luz dos investimentos que eu fiz aqui dentro da empresa. Ou Nós seja, estamos conseguindo você está usando o dinheiro de maneira certa, né? Entendeu? É fácil brincar com o dinheiro dos outros. Divino, então, assim, eu vejo também que para que um trabalho de consultoria seja bem planejado e possa ter foco em fazer, a base é uma contabilidade bem elaborada, correta, precisa. Isso que a gente, inclusive, no nosso dia a dia aqui de trabalho, a gente sempre procura passar para os nossos clientes, né? Não é isso? Então, eu acho que... Bem observado. Olha, quando a gente fala que nós temos que fazer a discussão dos nossos resultados no final do mês, com os funcionários, ter uma reunião de resultados, envolvê-los em tudo isso, e tem todo um mecanismo para fazer isso, evidentemente que a base é fundamental. Uma empresa que tem uma contabilidade em ordem, uma contabilidade em dia, adequada, em termos de conceito, metodologia, vai ajudar muito, evidentemente, a fazer essa gestão. Nós temos exemplos aqui na Conde de parcerias que nós fizemos, né? Com sucesso, né? Que a parte que eu complemento em cima da contabilidade, em cima desse banco de dados contábil, é muito mais fácil de fazer do que outras empresas. Teve casos que foi até qualificado a contabilidade, a gente começou com um trabalho de consultoria empresarial, a contabilidade não era ruim, mas com a consultoria empresarial, o gestor, né, o dono da empresa, ele melhorou, né, as informações para que a contabilidade ficasse mais qualificada. É isso, quer dizer, a base, ele colocou muito bem, a base de dados da empresa precisa ser a contabilidade, não é só para atender a gestão interna. Você tem uma questão que é atender fisco. Você já tem a sua obrigatoriedade e esse conjunto de informações, de obrigações que se tem é muito grande. Todo mundo sabe que no Brasil isso é muito complicado, né? Então, o escritório de contabilidade, como a Coan, por exemplo, tem uma obrigação grande com relação a isso, mas também tem, né, através do nosso trabalho aqui de parceria, atender o quê? O gestor. Atender, fazer com que ele tome as melhores decisões e que ele gerencie o resultado dele. Divino, e no seu dia a dia, nas suas andanças aí,
Quais, assim, você vê as maiores dificuldades para um trabalho de consultoria ser bem elaborado? É o ser humano? É a metodologia? É o empresário? O que Olha, é mais dificulta? eu volto a insistir, o mais difícil em alguns casos, na maioria dos casos, vamos dizer assim, é o convencimento, é mostrar a necessidade do trabalho. Né? Quando a gente chega numa empresa, invariavelmente isso acontece, você chega numa empresa que o empresário está lá há 30 anos. Há 30 anos ele está tocando aquilo, a empresa dele e tal. Aí aparece lá o Levino. Você diz assim, olha, esse Levino pode até ser muito bom, mas veja bem, eu que fiz isso aqui, eu estou aqui há 30 anos, eu lutei, eu dei sangue por isso aqui e tal, está tudo certo aqui, né? E tem uma pessoa de consultoria, não consegue entender que a gente precisa agregar. Ele tem conhecimento do negócio, nós temos o conhecimento de gestão empresarial. Se você souber somar essas duas coisas e consolidar esse resultado, certamente os resultados virão. Basta que ele entende que tem uma parte que não é de domínio dele. Isso não é problema nenhum. Não tem nada errado. Só que ele precisa preencher. Ou ele preenche com profissionais que ele contrata no mercado, no fórum, ou ele preenche com consultoria. E também é muito comum, né? Mas é necessário. E é muito comum, às vezes, o empresário achar que está ganhando dinheiro, que o produto dele está sendo tá cotado a um preço justo. Aí, de repente, quando vai com uma consultoria dessa, muda toda a história. Não é isso a gente mostra as coisas de uma forma mais analítica do que a contabilidade. Eu sempre digo isso. A contabilidade ela tem como objetivo, e não precisa ser maior do que esse, de fazer a contabilização do CNPJ da empresa. Se a empresa tiver dentro dela alguns tipos de negócio, alguns segmentos, vende no canal e-commerce, importa, exporta, tem famílias de produtos diferenciadas, com margens de lucro diferenciadas, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o relatório contábil e transformar no relatório gerencial, onde ele consiga ver, olha, com essa família de produtos você está tendo a margem de tanto, com esse tipo de negócio a margem de tanto. Né? E isso a gente fez muito aqui nesses trabalhos com essas empresas nossas. Isso surpreendeu. Porque o empresário não tinha essa visão. O próprio tema nosso aqui, né, pessoal, é com base em resultado. Então ele pode estar 30 anos tendo o mesmo resultado. Sim. Né? Então, assim, não quer dizer que ele está 30, 40 anos no ramo, claro, que ele está tendo uma gestão com resultado adequado, entendeu? Então, assim, a empresa não nasce para ficar estagnada. Sim. Né? E é muito difícil, né? O que a gente costuma dizer é o seguinte, uma coisa é você gerar lucro, outra coisa é você gerar valor. São coisas diferentes. Hoje as controladorias das empresas, de um modo geral, falam muito mais em geração de valor do que em geração de lucro. Porque gerar lucro, você pode gerar lucro com uma base de ativos, com um investimento X ou um investimento Y. Então, se você tem um investimento muito grande, você pode até estar gerando resultado e gerando caixa, mas não o suficiente para remunerar o capital que você empregou. Então, hoje, a gente diz exatamente o que você falou. Passaram-se 5 anos. Você está gerando lucro todo ano, mas a empresa passou de um patamar para outro. Ela valia X e agora vale X mais Y. Essa é a questão. Inclusive, nós fizemos alguns trabalhos já de valuation, né? Sim. Teve até clientes nossos que adquiriram a participação do sócio, ou seja, a consultoria empresarial, ela é muito benéfica para vários aspectos, né? Sem dúvida. E eu vejo que hoje em dia, as empresas que não se preocuparem, falam um pouco aqui da questão dos desafios, né? Queria que você até colocasse um pouco essa questão, né? As empresas que não qualificar a gestão, né? As empresas que não tiverem esse foco de gestão mais... elas vão ter problemas. Em cima da pergunta do Fábio, eu complementaria da seguinte forma, Divino. Hoje, a tecnologia está invadindo o mundo, vamos assim dizer, né? E as empresas em geral estão assim se revolucionando, né? Eu complemento a pergunta assim, como você vê a consultoria empresarial em cima desse novo mundo? Da pequena e média empresa. Veja bem, a gente está tendo alguns exemplos interessantes aí em alguns trabalhos que a gente está acompanhando com empresas, onde a gente vê, por exemplo, o seguinte, né? Antigamente você só olhava o resultado da empresa no final do mês. Chegava no final do mês e falava, qual é o resultado que deu, né? Vamos lá, vamos ver o resultado, fecha aí, aperta a contabilidade para entregar. Hoje, você vai nas empresas hoje que estão avançadas nesse sentido de tecnologia, você vê o cara acompanhar, por exemplo, faturamento, margem de lucro de produto, custo fixos, online, através de mapas, de dashboards, onde o cara semanalmente fala, como é que está aqui a minha venda? Como é que está a minha margem? Como é que está a minha venda em relação a tal produto, a tal cliente?
coisas que você não tinha antigamente. Né? Então a gestão não é mais feita uma vez por mês, onde normalmente a gente mostrava o resultado e era uma surpresa. Não tem surpresa. Surpresa é que está tendo no dia a dia. A cada negócio que fecha, ou a cada dia de movimentação, ele consegue ver já alguns resultados que não passaram bem. Então, para mim, a tecnologia cada vez mais está levando para esse caminho. Né? Futuramente, talvez nem o próprio relatório gerencial que a gente faz esteja sendo feito, que vai saindo de acordo com o movimento do bem que está acontecendo. Então, a gestão passa a ser online, é isso que eu quero dizer. Porque tudo mudou, né? Assim, houve uma mudança. Agora, eu volto a insistir nesse ponto, eu volto a insistir. O empresário, de um modo geral, precisa pensar, não é só em olhar para resultado, ele precisa pensar em planejamento. A palavra é essa, precisa ter plano, precisa ter objetivo, precisa ter meta. Isso precisa ser negociado com as áreas. E aí sim você vai fazer um trabalho de acompanhamento de resultado vis-à-vis esses objetivos que você definiu. Uma outra coisa, Leandro, no nosso dia a dia aqui, né, em contato com nossos clientes, a gente percebe que a maioria se queixa de impostos, não que a base fiscal é o que me quebra, é o que me dá problema. Como você vê a parte tributária perante uma consultoria? Você enxerga que, de repente, o empresário faz uma má gestão tributária e aí ele põe a culpa na carga tributária porque ele não está ganhando dinheiro? Sem dúvida. Veja, como é que eu posso olhar o sucesso de uma empresa? Do ponto de vista econômico-financeiro, como é que eu sei que ele está tendo sucesso? Claro, tem as medidas para a gente fazer isso, mas tem uma coisa que é assim, jogando as regras do jogo. Se eu saio das regras do jogo, porque eu não quero pagar imposto, porque eu faço alguma mudança, eu não estou jogando o jogo. Então, o empresário conseguiu obter um lucro. Eu não vou parabenizá-lo se ele está usando os benefícios fiscais, que não são nem benefícios, são, vamos dizer assim, são abluções que ele faz aí para não pagar imposto. Não pagar imposto, justamente. Então, o que acontece? Quando a gente está falando aqui que o escritório de contabilidade tem essa responsabilidade, ele fica num segundo plano, no momento que o empresário vai lá e faz o quê? Faz essas mudanças, faz essas alterações. Por exemplo, quando eu faço a avaliação de resultado de uma empresa, do ponto de vista econômico-financeiro, alguns dados contábeis eu não olho. Por quê? Porque eu sei que aqueles dados estão aviltados, vou chamar assim. Mas contabilmente está correto. Então isso atrapalha ao meu trabalho, a fazer o trabalho, eu tenho que isentar, e por isso que eu chamo isso de uma parte mais gerencial do que financeira ou contábil. E é isso que a gente leva para o empresário tomar a decisão. Porque não raro a gente escuta aqui no cliente, pô, eu não ganho dinheiro porque eu pago muito imposto. Isso é direto. Não, mas isso é assim, numa consultoria, isso é verdadeiro? Assim, olha, eu diria para você complementar o que ele sempre fala, né? A gente participa das reuniões com ele, né? E o Levino fala muito isso. Ele diz o seguinte, que o imposto, você não tem que contar com o imposto. O imposto é algo que você já... É algo que o empresário tem que colocar ali como uma despesa, né? Que ele não tem o que fazer. Ali ele vai ter que pagar. Não tem gestão. Não tem gestão. A geração do imposto não tem gestão. O que tem gestão e no Brasil é muito usado é não pagar. Só que é um problema esse não pagar, né? Porque o que acontece? Claro. Você não tem gestão, né? Porque você optou por um regime tributário, ele vai ter que pagar pela carga tributária. Claro. Aí o que acontece? Em vez de ele fazer a gestão com resultado e gerar caixa para pagar o imposto, ele deixa de pagar o imposto e gera um problema futuro, né? Exatamente. E nas empresas que isso acontece, a gente tem um bom exemplo aqui de um cliente de vocês, são dois mundos, né? A gente olha para a contabilidade, tem um resultado, e a gente olha para o relatório gerencial, que foi feito baseado nos dados contábeis, e chega num outro resultado completamente diferente. Por quê? Porque se mexeu no resultado contábil com o objetivo de não pagar imposto. Aqui na Coan não acontece isso. Aqui na Coan não acontece. A vida que mexe não, mas você tem um planejamento tributário, veja, eu acho muito rico o trabalho que as consultorias fazem, as consultorias dos escritórios de contabilidade, para fazer planejamento tributário. Planejamento tributário é uma engenharia inteligente, eu gosto disso. Né? Uma coisa é fazer planejamento tributário, outra coisa é aviltar resultado para mostrar um resultado que não é verdadeiro. Mas fazer planejamento tributário está olhando lá na frente, vendo possibilidades, brechas da legislação, onde é que nós podemos melhorar. Isso é da gestão. Falando do futuro, né, assim, do planejamento, né, que está falando aí muito sobre o planejamento, a necessidade do planejamento. Queria que você falasse aí sobre o futuro da gestão, né? Como que
fazer com que as pequenas e médias empresas elas não vão à falência, né? Muitas empresas que são abertas no Brasil, mas muitas empresas elas quebram aí no segundo, terceiro ano, né? Nós estamos até com um cliente aí que tem em torno de 4, 5 anos, né, um mercado e uma atividade e é relativamente um prazo pequeno, né? Sim. E ele já está bem, numa situação bem complicada, né? Então, eu queria que você falasse desse futuro aí, né? Até indo mais do lado aí do Brasil, no sentido de uma potência, né? E tudo. Então, a importância disso para a economia, né? Sim, sim. Veja, da mesma forma que a gente fala que cada vez mais você precisa ter uma gestão baseada em resultados, né? E quando eu falo isso é de forma compartilhada com os seus diretores, os gerentes da empresa, os principais gestores, a gente precisa entender o seguinte: planejamento também é resultado. Eu planejei um resultado futuro, eu preciso ter ele como minha meta, eu vou buscar aquele resultado. Então, da mesma forma que a tecnologia traz muito mais atividades online para você acompanhar o teu resultado, ela traz também do planejamento. O planejamento que eu falo, ele não pode ser engessado. Eu não posso ter um planejamento imutável. Ao contrário, as grandes empresas que têm o planejamento como instrumento de gestão, e todas elas têm, elas têm um planejamento feito de tal forma que permite que você seja rápido, flexível, para tomar a decisão. Então, não é aquele planejamento que fica estável, que fica sem você poder mexer. Ao contrário, eu preciso ter a capacidade de alterar o meu planejamento, né, voltado a atingir o mesmo resultado, mas com velocidade. As empresas que demoram muito para tomar essa decisão, mesmo acompanhando o resultado, demoram muito para mexer nisso, acabam ficando de novo defasadas. Então, para mim, a tecnologia tem ajudado e vai ajudar mais ainda, é fazer com que cada vez mais isso seja uma atividade de dia a dia. Olhar para resultado, olhar para planejamento, redefinir ações, redefinir objetivos, redefinir metas, passa a ser uma atividade quase que diária. E é isso que o empresário. Então, em cima dessa questão que você está colocando, e a gente percebe no nosso dia a dia aqui que a nossa atuação é com empresas de porte médio, pequeno, né? Que tem que haver uma mudança de mentalidade, Sem né? dúvida. O empresário, às vezes, pode ser um cara muito bom naquilo que faz, naquilo que produz, mas não tem gestão. Isso. Então, ele tem que buscar profissionalizar a gestão, contratando pessoas competentes que o cercam de informações corretas, precisas, e para que tome decisões corretas. Cada dia mais, a empresa tem que ser profissional, tem que se profissionalizar. E aí, o futuro, claro, é muito mais tranquilo e animador, não é isso? Então, em cima disso, Levino, que você acha de, estamos caminhando aqui para o final aqui, né? De elencar aqui algumas dicas, né, para os gestores, algumas dicas aí para os gestores que desejam melhorar a gestão. Olha, eu volto a dizer, você tem dois tipos de empresário na pequena e média empresa. Tem aquele empresário que acha que está de acordo, que acha que a empresa dele está atualizada, que da forma que está aí está bom. Eu sempre digo o seguinte, veja, se atualizar não é uma opção sua, é obrigação. Se você quer ser competitivo, você tem que estar atualizado em termos de gestão. Não é uma opção do empresário. O empresário que toma a decisão de deixar o modelo de gestão da forma que está, gradativamente vai ficando para trás. Isso é líquido e certo. Então, a nossa dificuldade como consultor, muitas vezes, volto a dizer, é convencê-lo de que ele precisa estar atualizado com relação às ferramentas, com relação aos conceitos e tudo isso, né? Para mim, isso é o mais importante. Você encontra resistência das empresas, às vezes encontra. Da mesma forma que você encontra com o dono, você encontra com alguns gestores. Você pega lá um diretor comercial, você pega lá um diretor, o próprio diretor financeiro, diretor de logística, e você encontra resistência. A gente tem que ter habilidade suficiente para poder vender esse peixe, mostrar para ele, até através de evidência, até através de fatos, que aquilo realmente vai ajudar a empresa a crescer. Esse é o nosso papel. Então, a primeira dica aí seria o empresário estar sempre se atualizando. Exatamente, exatamente. Não é uma escolha dele. Não dá para você imaginar uma empresa ficar 10 anos fazendo a gestão da mesma forma e achando que aquele modelo conservador vai resolver também a questão de futuro. Não vai ser atropelado por outros. Lembrei agora também que ele sempre fala muito da questão da precificação, né? Muitos pequenos e médios empresários fazem a precificação pelo multiplicador, né? Mas usam o multiplicador, não tenho nada contra o multiplicador. Mas é que o que acontece é o seguinte: de um modo geral, as empresas fazem vendas todos os dias. Seja uma empresa que vende um produto especialista, seja uma empresa que vende um produto de prateleira. Você vende todo dia. Quando ele vende todo dia, tem duas opções.
Ou ele montou esse preço de venda a partir do custo que ele tem. Por exemplo, empresa especialista que tem produtos com baixa competitividade, ele monta o preço de venda porque ele tem que fazer pelo custo. E as outras empresas que não conseguem fazer isso, pegam um preço que precisa ser e calculam a margem por decorrência. Mas ele não tem a opção de pegar o valor e colocar maior. Eu vou entrar, por exemplo, no mercado para vender um produto parecido com a Coca-Cola. Eu sei qual é o meu parâmetro, eu não posso vender mais do que o preço da Coca-Cola. Então o preço está definido, então eu preciso ver qual é a marca. Né? Então essas questões, elas sempre existem, sempre tem esse parâmetro para se olhar. E que mais aí, em cima de dicas, aí tem mais alguma dica aí para a gente deixar aqui? Olha, eu acho que assim, a grande dica é você conseguir entender, permitir que se faça, mostrar esse tipo de questão. Agora, vamos atender uma outra empresa aqui, que vocês conhecem também, que é exatamente isso. Quer dizer, uma empresa que até não é mais média, é uma empresa já maior, uma empresa já beirando a grande. E se eu for olhar os instrumentos de gestão que ele tem lá, se eu for pegar os aspectos de governança que ele tem, governança corporativa da empresa, ele está muito aquém do que deveria. Então, um dos sócios da empresa pediu para mim, falou, você poderia olhar além do que você está propondo, o projeto que você está propondo, você poderia olhar para nós a questão da governança. Por quê? Porque ele está preocupado que, ao fazer somente o projeto que eu estou me propondo a fazer, é pouco. Aquilo vai resolver parte da questão. Mas ele está olhando que a governança como um todo está muito defasada. A empresa cresceu muito rapidamente e eles não se atualizaram em termos de gestão. Entendeu? Então, eu volto a dizer, muito centrado nas pessoas. Ferramentas, indicadores, conceitos, tudo isso, a gente tem tudo isso. Mas a gente precisa ter a porta aberta. Até complementando essa questão aí das dicas, né, pessoal? É muito importante. Hoje a gente tem aqui o Levino como consultor aqui, parceiro do ecossistema da Coan. O empresário, o pequeno e médio empresário, ele não se distanciar da contabilidade, né? Às vezes o empresário está tocando a vida dele lá, acha que a contabilidade está fazendo lá o básico, né, que é a parte fiscal, e acha que a gente ali não tem essa sinergia. Acho que o empresário se aproximando da contabilidade, ele trazendo as dores dele, né, para a contabilidade, consequentemente a gente consegue apresentar soluções, né? Por exemplo, indicar um consultor de gestão ou até mesmo um trabalho assim voltado mais para planejamento tributário, planejamento também na parte fiscal, enfim, né? Eu acho que essa é uma dica aí que a gente deixa aqui não só para os clientes da Coan, mas para quem está com dificuldade aí e ver a contabilidade como algo que não é de gestão, né? Acho que a contabilidade é a base, né? É a base. Não, mas é de gestão. Eu acho que a contabilidade, principalmente o planejamento tributário, é um aspecto muito relevante que faz parte do modelo de gestão da empresa. Tem empresas que investem mais nisso, tem empresas que não investem mais nisso e deixam de aproveitar oportunidades de impostos e carga tributária de modo geral. Então, acho que tem essas duas, tem que entender. Contabilidade, se você for num outro país, tem um valor que o Brasil, infelizmente, não dá para o contador aqui no Brasil. Contabilidade é algo fundamental, não é uma escolha, não é uma opção, é fundamental. Agora, tem empresas que veem isso como mal necessário, que não conseguem entender isso da forma que deveriam. Ah, isso aqui é para atender o fisco. Está atendendo o fisco, tá bom. Não é isso. Eu tenho dinheiro na conta, eu estou ganhando dinheiro. Entendeu? Não é, se fosse assim, fica muito mais fácil de você ver. É a contabilidade fiscal, né? Eu fico muito pessoal. Eu fico muito feliz aqui na Coan quando a gente consegue levar uma contabilidade gerencial, né? Uma contabilidade que os gestores, que os líderes conseguem olhar ali para aquela contabilidade e tomar decisão. E mostra a realidade. E volto a dizer, volto a insistir, não é só olhar para o passado. Quando a gente fala contabilidade, a contabilidade espelha algo que já ocorreu. Né? Quando a gente fala em contabilidade, planejamento tributário, quando a gente fala de tudo isso, planejamento estratégico, eu estou olhando para frente. Eu estou projetando resultados para frente que depois eu quero atingi-los. Eu estou discutindo com os meus gestores um resultado futuro, negociando com eles, depois eu quero acompanhar isso. Tem um ditado que diz o seguinte, se você não sabe bem onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Acho que responde bem a questão. Podemos fechar com essa... Se você não sabe muito bem para onde você vai... Então, assim, fica aí a dica, então, para quem precisar de um trabalho assim, de qualidade, a gente referencia Levino Ribeiro, com sua experiência, está aí para ajudar o empresário a ter um alicerce na sua empresa
e ter futuro, né? Porque hoje a empresa, como falou o Fábio, às vezes daqui 3, 4 anos já fecha, quebra, não sabe por quê. Porque má gestão, né? Então, É isso, né? quero agradecer aí o Levino aí com conteúdo riquíssimo aí que trouxe aqui na PoaCast e também pelos aprendizados, né? Porque a gente, junto com ele aí nos trabalhos que a gente vem fazendo, a gente também melhora, Aprende bastante. a gente aprende bastante, a equipe da Quan também aprende bastante, né? E muito obrigado aí pela parceria, pela presença aí. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos aqui para isso. O nosso objetivo é ajudar o pequeno e médio empresário. A Obrigado. contabilidade é um dos capítulos disso. Obrigado, Levino. Prazer. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço.